Eu queria começar agora aqui a obedecer a um pedido do meu Senhor, com base nesse texto, do que vai ser tratado hoje aqui. E é muito importante que em nenhum livro da Bíblia registra tão explicitamente isso, Jesus no meio da igreja. Eu digo, dentro dela, identificando o que há nela. Isso aqui é um exercício, tá? Messiânico do nosso Senhor, posteriormente à sua ressurreição. Quem visita a João se dedicou exatamente a redigir cartas de advertência, como também de consolação, para cada uma daquelas igrejas que ele escolheu a dedo. Estas cartas servem de parâmetro e modelo, como padrão, para deixar claro a nós que viemos depois, o que seria aqui agora. A maneira como o Senhor, na verdade, ele iria nos analisar. O olhar dele. Da maneira como isso acontece na prática. Tá? Então, tudo aquilo que o Senhor confiou ao servo dele, ele escreveu, como foi pedido da parte de Cristo, e endereçou a cada líder daquelas igrejas, para que todos eles fossem responsáveis, como também conscientes daquilo que o Senhor concordava e daquilo que ele não aceitava e repreendeu. Se nós fôssemos pegar, se nós fôssemos aqui ajuntar, né, todos esses elementos de crítica, como também de validação da parte de Cristo, a gente ia chegar na seguinte conclusão: que hoje, na nossa época, no nosso mundo, nas atuais, nas igrejas atuais, não ia sobrar ninguém nessa reprovação. Nós íamos ter muita baixa, se fôssemos levar em conta esse exercício aqui. O verdadeiro Cristo, dentro da igreja, dizendo a ela esses elementos. Nós íamos ter muita baixa. E eu acredito que você tem que levar em conta esse exercício, essa consciência. Por quê? Porque ele abre a porta e fecha a porta, né? Ele deu abertura à inauguração do acontecimento redentivo e vai voltar pela segunda vez para fechar a porta disso. E esse é o nosso temor. Quem está dentro, quem está fora. Então eu acho muito importante todos vocês entenderem que são 7 cartas aqui, que cada uma delas se encaixa na perspectiva de alguém, ou de alguma igreja, ou de algum ministério cristão. E isso, da parte do Senhor, foi confiado à igreja para ser trabalhado, como exame, como reflexão do que está acontecendo. Então não adianta manter essa ideia de vamos deixar rolar para ver o que vai ser. Porque aqui mesmo, nessas cartas, ele já deixou claro o quê? Que muitas delas não se salvariam. E entrariam numa condenação se não se arrependesse, se não consertasse. Precisa mais? Quem tem ouvidos, ouça o que ele está falando com a igreja. Porque no primeiro versículo que eu li do capítulo 3, simbolicamente, os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, é a onisciência desse Deus. Além da sua onipotência e onisciência, ou seja, Jesus a par de tudo, sabendo de tudo. Por isso hoje, a pedido do meu Senhor, vai ser entrado novamente aqui nessa igreja o mérito disso, de uma igreja sem registro. Não no sentido de que Jesus não a conhecia, porque demonstrou conhecer. Uma igreja sem registro no sentido de que ele não a aprovou. Ela não tinha o suficiente para se salvar. Quem estava dentro dela? E todos estavam incluídos, tá? Detalhe. E ele não a reconheceu, como 5 das 7 cartas também viveram algo parecido. Que aquilo que acumulavam para si a nível de testemunho e história, não tinham chegado a um nível que precisavam de fé para poderem ser reconhecidas por Cristo e se salvar. Então nós vamos se arriscar aqui? Se baseando em qualquer coisa?
Esse é o detalhe. Então não adianta que um fala para você, o outro fala para você. Interessa isso. Que o dono da casa, que o pastor das ovelhas, que o autor redentivo, é ele quem vai julgar esse parecer. Quem sobe, quem fica. Quem entra, quem não entra. Então está muito claro para nós aqui que o Senhor não poupou nem uma delas que estavam em falta. Como também não deu a elas esperança de salvação, se mantivessem no mesmo nível, no mesmo status, na mesma situação. Eu fui claro? Então não adianta uma salvação virtual. Não adianta ficar pensando em salvação. Você tem que provar salvação. Você tem que provar a fé. Esse é o detalhe. Mas em compensação, o meu trabalho com você hoje aqui é entrar nessa perspectiva direto do que seria uma instituição informal de fé para cristãos. Tá? A informalidade no atual cristianismo, no atual movimento evangélico. Eu vou tratar isso hoje aqui, esse cristão informal, que nada mais é isso. Pessoas que se autotitulam como cristãs, mas que não têm mais interesse pela igreja e por ministério. Por isso estão dentro de um anonimato e de uma informalidade. Porque desprezam a importância e o significado ministerial do chamado cristão. Entendam que eles não rejeitam a comunidade de fé. Eles rejeitam isso, o significado de um ministério, a importância de um ministério, tá? E eu não estou aqui para falar desse pessoal que agora, por causa de corrupção, que a igreja se instalou dentro de casa e ele não vai mais em instituição nenhuma. Não. Esses aí, os desagrejados ou desagrejados, eles renunciam, segundo eles, tá? O ativismo de comunidade, ou seja, eles rejeitam a visão institucional agregada. Pastores, grupos, hierarquias, etc, etc. Mas acreditam nisso, que precisam se reunir, muitas vezes dentro de locais que eles escolhem, coisas desse tipo. Mas detalhe, nós temos um problema sério aqui. Porque muitos deles, que rejeitam as igrejas corruptas, ao mesmo tempo também demonstram isso, que não há importância em exercer ministério. Ou seja, que não há um dever e um compromisso nisso, de serviço. Então eu vou deixar muito claro hoje aqui para os irmãos qual seria essa informalidade e esse anonimato, e nós vamos trabalhar isso aqui. O que Jesus deixa claro aí? Ele não dá nenhuma chance de esperança de salvação. Esperança ou chance de salvação. Para aquele que não tornar a fé e o evangelho dele um testemunho público, reconhecido. Então ele condena veemente aí a informalidade e o anonimato. Está claro ou não está? Está claro ou não está? Fica no anonimato para você ver. Fica no anonimato. Vamos ver se você vai se salvar. Ele deixa claro que a ausência de testemunho, para ele, já é uma condenação confirmada. O Senhor condenando o quê? O individualismo. A informalidade, o anonimato, o individualismo na questão ministerial. Olha, todos aqueles que assumiram a fé nele têm um compromisso de fazer progredir a obra dele com almas e fazer prosperar o que ele fez com atos de fé. Você se recusa a isso? Ótimo. Quando ele voltar, você não se salva. Porque você foi chamado para o serviço, você foi chamado para servir a ele pelas pessoas, e você se recusa a fazer progredir e prosperar isso, então ele já está determinando de antemão a tua, minha condenação. Caso você ou eu testemunhar o quê? Incapacidade ministerial e incapacidade de serviço. Então, tanto a informalidade, como também o anonimato, como também o individualismo, na fé, já é uma categoria de gente que vai para o inferno e vai ser condenada por ele. Não te preocupa? Entendeu?
Não é preocupante? Para mim é. Porque eu não sei qual é a tua mentalidade, qual é o teu nível, né, de razão, ou até que ponto você está comprometido com a fé. Mas para mim é preocupante. Saber que nesse momento eu assumi com ele um dever e uma responsabilidade redentiva que não cabe a mim se salvar só. Mas por intermédio dele e da minha prestação de obediência, muitos outros, além de mim mesmo. E essa causa não pode ser individual. Mas detalhe, o que o Senhor estava instituindo ali entre os discípulos? Um modelo de serviço. Dizendo a eles que Deus desceu aqui nesse mundo e se sujeitou a servir aos homens, com a sua obediência, cumprindo fidelidade e palavra, e ele queria que todos aqueles que seguissem ele fizessem o mesmo. Você se recusa a cumprir? Então você não tem parte comigo. Então notem vocês que, como muitos outros textos, Jesus ele deixou muito claro que não existe uma instituição informal para nós. Na fé não. Nem de anonimato. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Espectador. É isso. Ficar olhando os outros fazerem e não querer fazer. Você tem esperança que você vai se salvar assim? E a questão individualista nem se fala. Como muitos de vocês podem estar pensando dessa maneira. Sou correto, cumpro as obrigações e os deveres doutrinários. E o que isso quer dizer? Que você é completo? Para Cristo não basta o homem. Não basta o homem salvar a si mesmo. Outros precisam também ser por ele. Precisa progredir. Avançar para outros e não tornar o evangelho uma coisa domesticada, residencial, individualista ou individual. Porque se você fizer, você está encaixado aqui na doutrina. E detalhe, primeira perspectiva que o Senhor cumpriu aqui em Apocalipse, para 7 cartas e 7 igrejas. Ele está a par de todo mundo aqui, caramba. Ele sabe quem é quem aqui. O que um tem, o que o outro não tem. O que falta em um. Ele tem total conhecimento. E se essa carta chega para mim e para você, como ela vem? Como será redigido isso, né? E quais serão esses apontamentos? Então a preocupação aqui é essa. Que se vier da parte do Senhor, que é positivo, que isso seja trabalhado. E o que precisa? Consertado.